A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, esse que vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje mais uma vez estaremos fazendo um estudo pela infinita misericórdia de Deus sobre a dança, sobre a coreografia e sobre o gesto na igreja. Eles dizem que Miriam dançou, que Davi dançou, e eles usam essa passagem para querer introduzir dentro da igreja a dança, a qual traz vaidade, a qual traz a sensualidade, a qual traz a lascívia para dentro da igreja. Só que muitos não entendem que isso é abominação aos olhos do Senhor. Então nós vamos fazer um estudo sobre isso, sobre este assunto, e vamos descobrir se realmente Miriam e Davi dançou ou eles não dançaram. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor primeiro sobre Miriam. Êxodo, capítulo 15, versículo 20, fala desse jeito. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Agora nós vamos ver 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, fala assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e viu o rei Davi que ia dançando ou bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém? Então, primeira coisa, irmãos, nós vamos entender, nós vamos saber que a palavra fala que Miriam dançou, que Davi dançou. Só que a Bíblia, ela foi traduzida do hebraico para o português, do Velho Testamento, e do Novo Testamento foi do grego para o português. Então, quando se traduz a palavra, nem sempre aquela tradução daquela palavra, no nosso caso na língua portuguesa, tem o mesmo significado. É por isso que eles pegam a palavra dançar, puxam o significado de dançar, e aí eles vão descobrir que dançar é uma dança, é um bailado, é esse tipo de coisa que eles fazem dentro da igreja, e acha que isso acha que isso é uma forma deles estar adorando ao Senhor, e acha que Deus está se agradando disso. Só que agora nós vamos ver a tradução original dessa palavra dança. Então a dança no hebraico é hakad, que significa pisar com força ou dar saltos. E tem outra tradução no hebraico que significa karar, que significa saltar ou pular. Então nós vamos ver que a tradução no original quer dizer saltar ou pular, pisar com força ou dar saltos. Então, dentro da palavra de Deus, nós vamos entender que Miriam e Davi, eles não dançaram. Eles pularam, eles saltaram com alegria, eles deram saltos, pisaram com força. Eles não dançaram do jeito que dançam na igreja. Então muitos estão enganados porque não para estudar a palavra do Senhor e pega aquela palavra que está escrita e quer introduzir dentro da casa de Deus como se Deus fosse um mundano, como se Deus fosse um profano e como se Deus fosse aceitar qualquer tipo de imundícia dentro da casa de Deus. Então nós vamos ver que a palavra karar e hakad, que foi traduzido para o português, significa dança. Só que agora nós vamos ver o que significa dança em português. Então no português, dança significa uma técnica de dançar, conjunto organizado de movimentos ritmados do corpo acompanhado por música ou bailado. Então nós vamos ver que a dança em si no português é um conjunto organizado de movimentos ritmados pelo corpo
Ou seja, quando você está dançando dentro da casa de Deus, você está trazendo a vaidade, você está trazendo a sensualidade. Por quê? Porque nós pegamos a tradução de dança no português e queremos colocar dentro da casa de Deus, sendo que a tradução do original a qual Deus deu para os teus servos significa saltar de alegria, pular de alegria, pisar com força de alegria e não dançar com o seu corpo ou com movimentos seja dos braços, seja das pernas, que eles chamam de gesto, e fala que isso pode porque Davi dançou e porque Miriam dançou. Então eles não dançaram, eles saltaram de alegria, eles pularam de alegria. Então na passagem em que fala que Davi dançou, no original é carar, que significa saltar ou pular, a qual nós já acabamos de falar, e não dançar com o corpo ou com gesto, mas apenas pular ou saltar com alegria. Por isso devemos sempre procurar o significado das palavras no seu original, pois quando traduzidas, muitas das palavras, no nosso caso, no português, que somos brasileiros, tem outro significado. Por sua vez, neste caso, a palavra dança, também devemos lembrar que praticamente não é mencionada a dança no Novo Testamento, muito menos em um contexto litúrgico, ou seja, dentro do culto, não aparecendo nas inúmeras cartas de Paulo, onde os ministérios diversos da igreja primitiva estão fartamente documentados, nem nas epístolas de Pedro, que foi o líder da primeira igreja primitiva. Então, irmãos, desta forma, nós não encontramos qualquer embasamento bíblico para a incorporação da dança nos cultos de hoje em dia, e nem nos antigos profetas, ou até mesmo dos discípulos de Jesus, ou até mesmo de Jesus. Então encontramos no Novo Testamento, nós não vamos ver que Jesus fala de dança, que Jesus fala de gesto, que Jesus fala de coreografia, nós não vemos isso. Então, no Novo Testamento nós encontramos duas palavras no grego, pois o Novo Testamento foi traduzido do grego, foi escrito em grego. Então nós encontramos duas palavras no Novo Testamento para a palavra dança. Então essas palavras são orchiomai, traduzida 4 vezes como dançar, a dança da filha de Herodias, que seduziu o rei Herodes, a qual lá na frente João Batista perdeu a sua cabeça, que foi uma dança pagã e uma dança sensual, a qual chamou a atenção do rei Herodes. E essa passagem está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 6. E a dança dos meninos também, que está lá em Mateus capítulo 11, versículo 17, a qual Jesus menciona. E nunca é usado para se referir à dança na Bíblia. Nunca vai ser usado essas traduções, seja no grego como no hebraico, como uma dança dentro da palavra do Senhor. E a segunda tradução que achamos no Novo Testamento, traduzido do grego, é choros. Ela é usada apenas uma vez em Lucas capítulo 5, versículo 25, referindo-se ao retorno do filho pródigo, a qual, quando o filho pródigo retorna para sua casa, o seu pai o recebe com a festa e com dança. Então a palavra dança na Bíblia, ela aparece 28 vezes. E presta bem atenção, irmãos, e a maioria das indicações de dança na Bíblia tem a ver com a apostasia do povo de Deus. Então, quando se refere à dança pagã, é quando o povo de Deus se rebelava contra o Senhor e começava a praticar assim danças com movimentos, mas danças pagãs. Como no caso da dança dos israelitas ao pé do Monte Sinai,
ao redor do bezerro de ouro, na passagem de Êxodo, capítulo 32, do versículo 19. E também a dança dos israelitas em Sitim, quando o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Números 25, versículo 1. Pois a estratégia dessas mulheres, das mulheres moabitas, foi convidar os israelitas para o sacrifício dos seus deuses pagãos, aonde havia festas, sacrifícios e danças pagãs, a qual foi sugerido e instruído pelo profeta Balaão. Porque Balaão, ele era um profeta, só que deixou se corromper por causa do dinheiro. E se deixou de ser um profeta e se tornou um feiticeiro. Porque um adivinhador, porque passou a adivinhar. Então, olha que coisa terrível o que uma pessoa faz por causa do dinheiro. Fez o povo de Deus se corromper com as mulheres moabitas por causa do dinheiro. E instruiu ainda essas mulheres a chamar eles para fazer sacrifício aos deuses pagãos dos moabitas. E ali havia festa e ali havia danças pagãs. Porque sim, ali eles dançavam, sensualizavam para os seus deuses pagãos. Houve também os gritos e as danças dos profetas de Baal no Monte Carmelo, quando eles clamavam ao seu Deus e dançavam ao seu Deus. Quando Elias, por apenas uma oração, Deus respondeu à oração de Elias com fogo e Elias mandou matar os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 26. Então a adoração a Baal e a outros ídolos acontecia geralmente nos montes com danças. Assim o Senhor apela a Israel através do profeta Jeremias e diz: voltai, ó filhos infiéis, eu curarei a vossa infidelidade. Certamente em vão se confia nos outeiros e nas orgias nas montanhas. Jeremias capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Então nós vamos ver que o povo do Senhor, Deus sempre usava os seus profetas para repreender o povo e sair do meio da idolatria, sair do meio do sacrifício pagão. A certo ponto, o povo que servia a Deus estava tão uma abominação tão terrível que eles entregavam os seus filhos em sacrifício a Moloque, queimava seus filhos. Olha que coisa terrível. Então todo esse sacrifício pagão, esses rituais pagãos, incluía sacrifício de animais, sacrifício de crianças e danças para os deuses pagãos. Quando Davi ele fundou o ministério musical no templo, ele deu instruções aos 4.000 músicos levitas ou aos levitas. Ele instituiu não somente o tempo, o lugar, as palavras para o coral levítico, ou seja, os salmos, assim como Davi escrevia, falava os salmos e Asaf escrevia os salmos. Porque o Asaf, no tempo de Davi, era o principal levita da casa do Senhor. Então, Davi, ele deu os salmos, ele deu as palavras para o coral levítico, como também fez os instrumentos musicais a serem usados no seu ministério. Vamos ver em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 5 e 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 6. E os dois instrumentos que acompanhavam o coral dos levíticos, ou os levíticos, ou os levitas, eram a líria e a harpa, chamados de instrumento de música, que nós vamos encontrar em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Então, podemos notar que desde Adão até Moisés, não vemos nenhum relato falando da existência de grupo de danças para adoração, entre aspas, adoração ao Senhor, com danças, com gestos, com coreografia ou com grupo de dança. Nada desse tipo a gente vamos ver de Adão até Moisés. E quando Deus ordena a Moisés
separar Arão e os seus filhos e por fim os demais levitas para acordarem, para ministrarem e para louvarem a Deus, quando eles estavam cuidando do tabernáculo, também não é mencionado nada sobre dança, nada sobre gesto, nada sobre coreografia. E nem depois de Moisés até Davi, quando Davi ele fundou o ministério de louvor, também não é mencionado nada sobre dança, não é mencionado sobre nada mencionado sobre esse tipo de adoração, entre aspas, ao Senhor, porque esse tipo de adoração traz vaidade e sensualidade para dentro da casa de Deus. Então pode ter certeza que isso não vem da parte de Deus, porque Deus não vai querer trazer algo do mundo para dentro da sua casa para trazer a vaidade, muito menos a sensualidade, sendo que Deus é santo e manda a gente pregar contra esse tipo de imundícia. Então, nós também não vamos ver nem de Davi até Jesus. Jesus não falou nada sobre dança, nada sobre esse tipo de adoração. E também nós não vamos ver nem de Jesus até os apóstolos. Também eles não vão falar nada sobre dança. Muito menos o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro que foi o primeiro presbítero da igreja primitiva, e o apóstolo Paulo, o maior, depois de Jesus, o maior missionário, o maior evangelista e o maior homem a abrir os ministérios e doutrinar os ministérios na face da terra. Nós não vamos ver o apóstolo Paulo deixando uma doutrina sobre dança, uma doutrina sobre gesto, uma doutrina sobre coreografias. Não, ele deixa a doutrina para o povo abandonar o mundo, para o povo sair do mundo, para o povo não viver mais no mundo, não viver mais como o mundo vive. Então, mas só que quando que nós vamos ver? Depois dessa geração, que aí começa a geração pecaminosa, porque já naquele tempo já era uma geração pecaminosa, e nesse tempo tá pior ainda a geração a qual nós vivemos. Então, na nossa geração foi introduzido esse tipo, entre aspas, de adoração a Deus, com danças, coreografias, gestos, mas vemos em toda a Bíblia Sagrada que em nenhum relato a dança fazia parte da liturgia do culto. A dança fazia parte do coral da igreja. A dança fazia parte de alguma determinada parte do culto. Não, nunca fez e nunca fará. E hoje em dia tá essa pouca vergonha do povo colocando dança dentro da igreja, gesto, coreografia, teatro, essa imundícia, essa pouca vergonha dentro da casa de Deus. Nenhuma instrução nem de Moisés, nem de Davi, nem de Jesus, nem dos apóstolos a respeito de dança, pois as instruções aos levitas, quando Davi deixou as instruções ao levita e quando Moisés também deixou as instruções aos levitas, veio diretamente de Deus. E por que Deus deixaria passar desapercebido esse tipo de adoração ao Senhor? Se fosse uma adoração a Deus, Deus teria instruído Moisés e Davi a colocar esse tipo de adoração a Deus dentro da casa do Senhor. Então, esse tipo de adoração ao Senhor é abominação aos olhos do Senhor. Então nós vamos ver que as pessoas, quando vêm do mundo, eles querem trazer os seus costumes e introduzir na igreja como o tal do pagode pentecostal, o samba para Jesus, o funk gospel, axé gospel, rap gospel, sertanejo gospel, forró gospel, festa junina gospel, café com os varões, chá das mulheres, dia da beleza, festa da caridade e da solidariedade, São João gospel, marcha para Jesus, danças, coreografias, gestos, e já vão querer introduzir na igreja, irmão, o carnaval gospel, o concurso da beleza gospel, e entre outros, porque a igreja está deixando de pregar a santa doutrina do Senhor, a igreja está deixando de instruir o povo a sair do mundo, e está achando que se eles
permitir entrar esse tipo de coisa dentro da igreja, eles não vão perder a alma. Só que as almas estão se perdendo dentro da casa de Deus porque estamos deixando de pregar a verdade, estamos deixando de pregar a santa doutrina do Senhor porque estamos achando que a alma vai se entristecer, vai se abater e vai embora da igreja. Só que a doutrina, ela não mata a crente, a doutrina ela traz vida para nós, a doutrina é o amor. A doutrina é a purificação do corpo, da alma e do espírito. E muitos pastores, muitos que pregavam a sã doutrina, hoje estão aceitando, porque já estão se corrompendo, porque a apostasia está entrando dentro da igreja. Pois esse tipo de adoração com dança a Deus é abominação e isso é imundícia aos olhos do Senhor. Eu já vi muitas e muitas pessoas falando que isso é algo bonito, que isso é algo lindo. E eu já estava para fazer esse estudo e eu pesquisei sobre esse tipo de assunto para poder fazer esse estudo, para que os irmãos possam abrir os olhos e ver que isso é abominação aos olhos do Senhor, que o Senhor jamais vai permitir trazer vaidade e sensualidade para a casa dele. Mas muitos, pode ver que sempre vem com as mulheres. Eu já vi também grupo de gestos dos varões. Irmãos, que coisa feia, que coisa terrível. Uma tal de música do Eu Sou a Voz que Clama no Deserto e os varões dançando de óculos. Eu Sou a Voz que Clama no Deserto era João Batista. João Batista que era a voz que clamava no deserto e perdeu sua cabeça pregando contra o segundo casamento. Se eles estão ali dançando, falando que são a voz que clama no deserto, já é uma abominação. Porque se eles fossem a voz que clamavam no deserto, eles estavam pregando contra o mundo, estavam pregando contra a vaidade, contra o segundo casamento, contra a sensualidade. Estavam pregando a santa doutrina do Senhor e não dançando. Então nós vamos ver até varão dançando no meio do povo. Já bastava as irmãs, agora também os irmãos. Então, irmãos, vamos vigiar com esse tipo de coisa. Vamos trazer abominação para dentro da casa de Deus e vamos fazer cada dia mais a vontade e o querer do Senhor. Doa quem doer, goste a quem gostar, mas nós temos que pregar, nós temos que ensinar, nós temos que instruir para a apostasia não entrar dentro da casa de Deus, para a imundícia, a vaidade, a sensualidade, não entrar dentro da casa do Senhor. E se a gente não pregar e deixar isso entrar, depois Deus vai cobrar de nós. Então, que venhamos ficar com mais esse estudo e saber que Deus ele é santo e que não aceita esse tipo, entre aspas, de adoração com dança, com gesto, com coreografia, com teatro dentro da casa de Deus. Isso é a coisa do mundo. Deixa isso de lado, irmão, e viva a santa doutrina de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.